Olá! A entrada em massa de refugiados e imigrantes da Venezuela trouxe ao Brasil um problema até então inédito. Fugindo do desemprego, da escassez de alimentos, da inflação galopante e da crise política, eles chegam a pé pela cidade fronteiriça de Pacaraima, em Roraima. Muitos moradores locais não gostaram e vários episódios de violência já foram relatados. A tensão na região mostra que o país ainda não está preparado para essa realidade que as universidades brasileiras começam a debater. Eu converso hoje com Lucia Penha Félix, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e com Cláudia Mas Ferrer, professora do Centro de Estudos Demográficos e Urbanos do Colégio de México, que fica na capital do país. Professoras, muito obrigado pela presença de vocês aqui na TV Senado. Eu quero começar perguntando para Lucia. A impressão que se tem é que o Brasil não está preparado para receber uma quantidade tão grande de imigrantes. Estou me referindo a esse caso dos venezuelanos. A impressão que a gente tem é que até algum tempo atrás o Brasil recebia quantidades pequenas e isso não era um problema. É realmente isso que está acontecendo? O Brasil foi pego de calças curtas com essa quantidade grande de venezuelanos? Muito obrigada pela pergunta, e que é muito importante. Ou seja, traz a questão da ação humanitária, as relações entre países e a mobilidade humana entre fronteiras. Na verdade, não é um número assim tão grande de venezuelanos que chegam ao Brasil. É um número previsível, até eu diria, em face da crise venezuelana. E nós somos fronteira. Então, as populações fronteiriças, elas migram, elas atravessam fronteiras. Mas, por conta da crise política na Venezuela, isso toma uma outra dimensão. Muitas vezes, essas populações migram, elas permanecem um tempo, elas retornam ao local de origem. E quando você diz que o Brasil não está preparado, e exatamente nós temos, então, na UNB, essa semana, o primeiro seminário internacional sobre ação humanitária na América Latina. Aqui na Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília. Então, é uma discussão para compreender esse fenômeno e não apenas replicar as notícias da mídia, né, que tem uma percepção bastante restrita disso e claro, as notícias são episódios que acontecem, mas não uma compreensão do fenômeno. Então, as universidades têm que auxiliar na compreensão e também na preparação de pessoal especializado para lidar com a questão da mobilidade humana. É um problema novo e a universidade pode ajudar a pensar em soluções, é isso? Ela pensa assim, como fazer o tratamento desse fenômeno, da mobilidade humana. Mas uma coisa que precisa ser dita é a mobilidade humana não é um fenômeno novo. Muito pelo contrário. No Brasil, nós tivemos ondas migratórias ao longo de todo o século XIX, no século XX, europeus, pessoas que vinham do Oriente Médio, e isso não é novo. Os japoneses também, não? Os japoneses também, muito bem lembrado. Então, não é novo isso. É só o tratamento disso nesse momento é que toma uma dimensão que eu diria é até bastante preocupante, como se o estrangeiro, alguém que estivesse numa situação de vulnerabilidade, fosse uma ameaça, quando na verdade não é. Como bem falou, e eu vou concluindo, uma palestrante hoje, a professora Ela Vieco, professora da Universidade de Brasília, subprocuradora da República, ela fez um estudo, ela esteve em Roraima, e ela acompanhou essa onda lá muito proximamente. Ela diz, o migrante, ele também traz perspectivas novas para a nossa sociedade. Nós somos um país de migrantes. Nós não podemos nos afastar dessa compreensão. E agora nós temos venezuelanos vindo para o Brasil. Cláudia, quando se fala no México, aqui no Brasil, normalmente nós pensamos nos mexicanos que migram para os Estados Unidos. Mas a verdade é que o México também recebe imigrantes de outros países, de Honduras, El Salvador, Nicarágua, Guatemala. Como é que o México lida com essa questão? Os estrangeiros são bem recebidos lá, os migrantes, os refugiados? Hola, Ricardo. Gracias por la invitación. Es cierto, México ha sido tradicionalmente un país de emigración. Y diría yo que eso sigue siendo cierto, pero cada vez es menos importante, justo porque estamos recibiendo un número importante de inmigrantes que llegan a México, que transitan hacia Estados Unidos de manera irregular, y otros que viven,
un poco en un limbo, muchas veces en fronteras con Estados Unidos, esperando poder pedir una solicitud de asilo. Lo que sí es cierto es que desgraciadamente como México se asumía país de emigración, nuestras leyes, nuestras regulaciones, programas, están muy orientadas en velar por lo que ocurre, por la situación de los mexicanos en el exterior. Entonces, hemos descuidado mucho la parte de qué hacer con los que llegan, que pueden ser de muchos lugares, pueden ser incluso mexicanos. Y lo que sí hemos visto desgraciadamente es, por un lado, mucha solidaridad de las organizaciones civiles, religiosas, que por ejemplo a lo largo del tren, conocido como La Bestia, dan comida, alojamiento a los migrantes centroamericanos que llegan, y esto no es algo nuevo. Desde los 90s está ocurriendo, porque muchos migrantes centroamericanos huían del conflicto armado, de la dictadura, de las guerras civiles de estos países, de El Salvador, Honduras, y cruzaban México, recibían esta solidaridad, este apoyo en el cruce, pero desgraciadamente este cruce que se volvió cada vez más peligroso. Entonces tenemos recuentos de violaciones a los derechos humanos de estos migrantes a lo largo del tren, o a lo largo de diferentes rutas que están tomando los migrantes, y ahí es donde las autoridades mexicanas sí han recibido llamadas de atención porque tenemos que salvaguardar los derechos de estos migrantes. Mas quando esses imigrantes passam a viver no México, eles são bem tratados? A população os recebe bem? Sí y no. Creo que sí hay ciertas tensiones, sobre todo en lugares donde hay un número importante de migrantes que llegan, al mismo tiempo de que haya apoyo. Entonces, hay iglesias que dan apoyo, albergues, alimentación. La sociedad mexicana en su conjunto todavía no se asume como una sociedad que debe abrir las puertas y, digamos, integrar a migrantes. Nuestra población de inmigrantes o de nacidos en el extranjero es todavía muy pequeña, y lo que sí hay es esta idea de corresponsabilidad y de no hacer lo que nos hacen a nosotros en Estados Unidos las autoridades. Entonces, mas o que o governo mexicano faz para facilitar essa integração dos imigrantes? En las leyes, en el papel, lo que es cierto es que los migrantes centroamericanos tienen acceso a derechos sociales, derecho al servicio médico, servicio educativo, en el tiempo que estén en el país, en su tránsito. Al mismo tiempo, México detiene, aprehende centroamericanos y los devuelve a sus países de origen, más o menos en un mismo número que en Estados Unidos. Entonces sí hay un proceso de militarización de la frontera y de criminalización, que en muchos casos es similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lucia mencionou esse evento que recentemente a UNB realizou sobre esse tema humanitário. Concretamente, o que a Universidade de Brasília está fazendo ou vai fazer para incluir o tema migração, o tema refugiados nos cursos universitários? Bem, a Universidade de Brasília faz parte da rede de ação humanitária formalmente desde dezembro de 2004. Mas, nesse período de 2004 até o momento, nós não tínhamos oferecido, por exemplo, cursos de pós-graduação, porque a rede na Europa ela oferece mestrado. Eles já formaram mais de 3.000 pessoas capacitadas como mestres em ação humanitária. Porque uma ação humanitária tem um termo, são as emergências humanas complexas, causadas por desastres naturais ou, por exemplo, por conflitos armados. Os efeitos de um conflito armado, interno ou internacional sobre as populações civis. Como cuidar dessas populações? Isso quais cursos? Em direito? Olha, sim, nós temos uma série, a ação humanitária, ela é uma área interdisciplinar, ou seja, para uma questão humanitária você precisa da contribuição de vários profissionais, a medicina, o direito, a engenharia, dependendo da forma de problema, e quais são as soluções que se quer implementar. Eu vou lembrar, por exemplo, muito rapidamente, há uma questão humanitária que nós tivemos no Brasil, que foram as enchentes na Serra Fluminense.
em 2012. Então, você tem ali uma situação de emergência humana complexa, emergências, a vida de várias pessoas correndo risco, desabamentos, a retirada de população civil. É claro que nós temos organizações não governamentais que cuidam disso, a Cruz Vermelha, a Defesa Civil, mas isso é ainda insuficiente. Nós precisamos formar nas universidades pessoas com uma especialização mais completa para atuar nessas emergências humanas complexas. Por exemplo, no Brasil, nós temos a questão dos venezuelanos, mas também nós temos a questão indígena. A questão indígena brasileira, ela é uma questão de ação humanitária, porque nós precisamos de pessoas que tenham uma compreensão integral dessa questão. Então, setorialmente, nós não conseguimos resolver, enfrentar e sequer compreender. Então, é isso que as universidades buscam. Concluindo, a ação humanitária na Europa é uma área sedimentada, é uma área de formação, de pós-graduação. Então, o nosso interesse na América Latina não é só copiar a experiência europeia, porque isso não é suficiente, mas é entender essa experiência e desenvolver no continente latino-americano também uma expertise, uma capacidade de lidar com essas questões. Porque, infelizmente, Ricardo, nós temos demonstrações muito claras que elas não vão diminuir essas questões, muito pelo contrário, elas tendem a aumentar, por várias razões. Cláudia, além desses imigrantes que saem da América Central em direção ao México, tem um outro fluxo curioso, que são dos mexicanos que viveram nos Estados Unidos e retornam para o México. Inclusive crianças que nasceram nos Estados Unidos, filhas de pais mexicanos, às vezes nem falam espanhol, que vão para o México. Eles também são imigrantes para o México, ¿no es? Así es. Yo estudio la migración de retorno hacia México desde hace 10 años y es interesante cómo ha cambiado el flujo de los migrantes que regresan. En parte porque hay un aumento de migrantes que son deportados y pensemos que por cada deportado puede haber 3 retornados más, si además del deportado regresa, acompaña a su cónyuge, hijos y regresa a la familia, que es lo que estamos viendo en muchos casos. Y esto, digamos, piensen que es un mexicano que vivió 20 años quizás en Estados Unidos, que hizo su vida en Estados Unidos, que sus redes de apoyo, sus redes sociales, familiares, ya no se encuentran en las comunidades de origen y que en muchos casos regresan después de tener un proceso de deportación, de detención en un centro, con una orden muchas veces criminal, pero digamos por una orden de deportación, que llegan a México y que se encuentran con una realidad que también, así como en Brasil hay recesión económica, hay desigualdad, hay pobreza, en México pasa lo mismo, ¿no? Entonces llegan y se enfrentan al contexto de, por un lado, encontrar escuelas, por ejemplo, para sus hijos que no hablan español, que no saben historia de México, geografía de México, porque crecieron toda su vida en Estados Unidos, y que además estas redes se determinan que tienen que encontrar empleos. Y en México lo que sí estamos, digamos, llamando la atención desde la academia y desde varios actores es que sí estamos viendo desgraciadamente problemas de identidad, de identificación de estos migrantes, porque son migrantes que vivían indocumentados en Estados Unidos, pero que ahora en México también tienen problemas para demostrar que son mexicanos. Los hijos, aunque hayan sido nacidos en Estados Unidos, también tienen derecho a la ciudadanía mexicana, tienen doble ciudadanía, pero muchas veces es difícil que revaliden sus estudios, que demuestren lo que han hecho allá. Y entonces se enfrentan a este proceso de indocumentación para entrar al mercado laboral y para entrar a las instituciones educativas. Estos mismos desafíos son desafíos que viven los migrantes centroamericanos, asiáticos o africanos que llegan a México. Entonces, muchos de los que estamos trabajando el fenómeno de retorno, de inmigración hacia México, lo que estamos proponiendo es que se identifiquen estos desafíos comunes. Y cuando hablo de números, pensemos que Obama deportó a casi 2 millones de mexicanos. Entonces, 2 millones de mexicanos fueron forzadamente regresados a México. Muchos volvieron a Estados Unidos, pero muchos siguen en México. Y cuando uno habla de las llegadas,
No sé qué tanto se haya sabido aquí en Brasil, por ejemplo, pero tuvimos el año pasado alrededor de 25.000 haitianos que estaban esperando en la frontera en Tijuana para cruzar a Estados Unidos. Algunos estiman que el flujo de migrantes en tránsito desde Centroamérica hacia Estados Unidos que pasan por México es de alrededor de 250.000. Esto con datos de detenciones de Estados Unidos y de México. Entonces, digamos, en cuanto a los números, sí nos enfrentamos con distintas necesidades y un poco la idea es que los que llegan a México tienen que integrarse a la sociedad mexicana, en el mercado laboral, en el sistema educativo, y lo que estamos proponiendo es que haya un cambio de narrativa de migración para que incluya tanto a retornados como extranjeros, como migrantes en tránsito. Lucia, no ano passado entraram no Brasil ao redor de 17.000 venezuelanos, segundo dados oficiais. Esse ano a estimativa é de que sejam 20.000. E um dado que chama a atenção é que boa parte desses venezuelanos tem escolaridade. Cerca de 32% tem nível superior, então não é exatamente aquela ideia que as pessoas costumam fazer, que são só pobres que vêm para cá. A universidade está preocupada com essa questão. Eu queria saber se a universidade também está preparada para receber esses imigrantes como estudantes, como universitários. A gente sabe que o Brasil é um pouco fechado para aceitar diplomas obtidos no exterior, para revalidar. Não só a Universidade de Brasília, eu digo, a Universidade Brasileira está preparada, quer receber esses imigrantes? Essa é uma excelente pergunta, porque ela toca num ponto crucial do nosso sistema de educação superior. Como você disse, eu faço uma crítica ao nosso sistema, é realmente um sistema muito fechado, ele é um sistema que autocentrado, como se não há um reconhecimento suficiente da educação superior feita em outros países. E isso inclui, claro, evidentemente, algumas pessoas em situação de mobilidade, elas vão ter essa dificuldade. Há hoje, pelo menos, uma sensibilidade para a necessidade de internacionalização das universidades. E quando se diz internacionalização, não se fala só sobre uma internacionalização com o Norte, com os Estados Unidos, com a Europa, mas também com a necessidade de propiciar meios para a mobilidade também no continente latino-americano. Eu te digo que assim, há grandes problemas para esse reconhecimento. Um estudante estrangeiro que vá trazer um migrante, um refugiado, que vá trazer, solicitar um reconhecimento da sua escolaridade prévia, vai enfrentar dificuldades. Mas essa dificuldade também é enfrentada por alguém que não é um migrante, por exemplo, um brasileiro ou uma brasileira que faz a sua educação superior fora do país e que quer o reconhecimento no retorno. Mas as universidades precisam enfrentar isso. Eu acho que isso é uma pauta importante. A integração inclui a questão educacional também, não é? Exatamente, porque muitas dessas pessoas, como você diz, eles chegam ao Brasil já portando uma formação que muitas vezes nós precisamos. Eles são pessoas com altíssimo nível de educação que seria muito útil que nós pudéssemos acolher até para ajudar em áreas que nós não estamos assim tão bem, né? Cláudia, as universidades mexicanas também estão preocupadas com esse tema, fazem propostas ao governo que depois viram ação, viram projetos, políticas públicas, essa inclusão dos imigrantes? Es lo mismo, vivimos lo mismo en muchos países y en México tenemos estas mismas discusiones de cómo revalidar los certificados de estudio, cómo aceptarlos, cómo aprovechar el capital humano que traen, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de cómo hacer que la migración de retorno ante esta adversidad se considere un motor de desarrollo, pero también haciendo que los inmigrantes que llegan puedan trabajar, desempeñarse, ¿no? en México. Algo que fue muy importante en el caso mexicano, gracias a la movilización de muchos grupos de activistas que trabajan también con académicos, fue quitar el derecho, bueno, la obligación de apostillar, no sé cómo se diga aquí, si exista ese proceso, pero en México, cuando uno tenía un certificado de estudios, tenía que pasar por un proceso muy largo de legalización antes de la revalidación. Y ese requisito se quitó justo pensando en los menores nacidos en Estados Unidos que estaban llegando, alrededor de 500,000
de menores de Estados Unidos que llegaron a México. Eso benefició a los otros inmigrantes que llegaron después y que necesitaban revalidar sus estudios. Entonces, lo vemos muchas veces como un primer ejemplo de cómo el facilitar el acceso al derecho a la educación para estos mexicanos que también son estadounidenses, benefició a los otros inmigrantes, pero lo ideal sería que se cambie un poco la narrativa y que hablemos de todos en su conjunto. Algo que también discutimos mucho en México en cuanto a educación y justo cómo integrar a los inmigrantes es el caso de los Dreamers. Y desgraciadamente muchas veces se asocia que todos los que regresan van a ser estos jóvenes que llegaron a Estados Unidos digamos, en la infancia, que accedieron a DACA gracias a Obama y que tienen altos niveles de educación. Lo que nosotros pensamos muchas veces es que tenemos que considerar que en realidad los migrantes centroamericanos, africanos que llegan o mexicanos que regresan, es un grupo muy heterogéneo. Entonces, no todos van a estar en condición de ingresar a una universidad y las universidades mexicanas sí discutieron cómo hacer para integrar a estos migrantes que pudieran llegar, que tienen calificación. Lo que es cierto es que también, no sé cómo sea aquí, pero supongo que sí es parecido, en México hay muchos movimientos, muchas fricciones, muchas tensiones al momento de los resultados de quién ingresa, por ejemplo, a la UNAM, a la Universidad Nacional, que es pública, gratuita. Y ahí las tasas de aceptación son muy bajas porque hay mucha competencia. Entonces, también resulta muy difícil en una sociedad como la mexicana decir que todos los que van a regresen de Estados Unidos van a poder ingresar a la UNAM porque va a haber muchas movilizaciones o muchos estudiantes que quedaron fuera. Entonces, si no cambiamos un poco estos discursos y pensamos de manera más amplia en el derecho a la educación, va a haber reacciones. Eso sin duda. Lucia, vocês organizaram agora recentemente em Brasília esse evento sobre a necessidade de o tema dos refugiados entrarem na universidade. Como é que foi a reação? Ainda houve pessoas que se surpreenderam com esse tema, um problema que as pessoas não haviam se dado conta, ou de repente se houve até reações xenófobas em relação a isso? Bem, o evento que trata da ação humanitária, ele trata, em tese, não é, de vários direitos, como educação, saúde, mas a universidade é um lugar de tolerância, de livre expressão, de construção democrática, assim nós entendemos, especialmente a Universidade de Brasília, que tem uma tradição de cultura democrática. E não, muito pelo contrário. Nós temos, assim, os estudantes que lá estão, os professores, a reação é, que bom que está acontecendo o seminário, que então nós podemos entender um campo que nós não temos muita informação sobre ele e que, na verdade, nós conhecemos muito pouco. Então, foi uma reação, assim, de muito positiva com a oportunidade. Olha, que bom que estamos tendo essa oportunidade. Havia pessoas de outras universidades também com interesse e o Brasil precisa conhecer isso e vamos discutir. E porque o que não é bom é rejeitar o tema, não é, não tratar dele. A universidade é um lugar que se pode tratar de qualquer tema. Então, esse é o princípio. Então, se nós temos uma onda migratória, se as pessoas se há uma mobilidade humana maior nesse momento, a universidade é um espaço de compreensão desse fenômeno. Professoras, infelizmente o nosso tempo terminou. Quero agradecer muito pela presença e pela gentileza de falar aqui com a TV Senado. Você pode ver de novo e compartilhar essa entrevista pelo site da TV Senado, senado.leg.br/TV e também pelo canal da TV Senado no YouTube. Se quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode ligar de graça para o telefone 0800 61 22 11. Obrigado por nos acompanhar hoje e até o próximo Cidadania.